Capítulo 22, a partir do versículo 1 até o 14. Gênesis 22, a partir do versículo 1. Amém, queridos? Assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sob um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e não lhe faça, e nada lhe façais. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí, diz-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém, queridos? Seu Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome, ó Pai, porque Tu és digno de honra, glória, louvor, adoração, ó Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu peço com que o Teu Espírito Santo, Pai, se faça presente em nossas vidas nessa noite, Pai, e que a Tua igreja seja ricamente abençoada através da Tua palavra que foi lida, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos como tema essa noite: precisamos enxergar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Vou repetir para os amados irmãos: precisamos enxergar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Abraão enxergou o sobrenatural de Deus na vida dele. E Deus operou maravilhas na vida de Abraão. Amém, igreja?
Meditando e refletindo nesse texto, irmãos, dentro da narrativa desse texto, o Espírito Santo destacou 3 pontos que nós iremos tratar nessa noite, dentro do texto que foi lido. O primeiro ponto é a fé. Como está a nossa fé? Como está a minha fé? Como está a fé dos irmãos? O segundo ponto é a obediência. Como está a nossa obediência com Deus? E o terceiro ponto é a intimidade. Como está a nossa intimidade com Deus? E dentro da narrativa desse texto, nós vamos iniciar agora. O capítulo 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meus irmãos, se nós voltarmos um pouquinho aí para o capítulo 21, do versículo de 1 a 5, não precisa os irmãos olharem, só se quiserem, mas a Bíblia diz que Deus, Deus promete e cumpre a promessa na vida de Abraão, Abraão com 100 anos, e Sara com 91 anos, e aí Deus cumpre e traz o filho da promessa que é Isaque. Mas agora, Deus pede para Abraão oferecer o seu único filho, o filho da promessa, em holocausto. Imaginem só, aos nossos olhos, eu tenho 2 filhos, estão ali sentados, e de repente, a gente se depara com uma situação dessa. Imaginem só se Abraão não fosse um homem que observasse e que enxergasse a Deus de uma forma sobrenatural, ele teria entrado em desespero. E muitas vezes, irmãos, eu e vocês, nós entramos em desespero porque nós não escutamos e não enxergamos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Nós precisamos enxergar o sobrenatural de Deus para que nós possamos ter uma vida de paz, de harmonia, de sossego, de fé, de obediência e de intimidade. Mas Abraão fez com que se cumprisse exatamente o que Deus pediu a Abraão. E Abraão preparou e seguiu em viagem para ali oferecer o seu filho Isaque em holocausto. O versículo de número 3 diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, e rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Observem bem, meus irmãos. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Muitas vezes, eu e os irmãos que aqui se encontram, e os irmãos que se encontram em casa, muitas vezes, nós acordamos de madrugada. E quando nós acordamos de madrugada, se nós enxergarmos o sobrenatural de Deus, por muitas vezes é Deus querendo falar comigo e com vocês, meus irmãos. E muitas vezes, nós, na nossa desobediência, o Espírito Santo acorda, o Espírito Santo nos incomoda, e aí o que é que a gente faz? Vai ligar uma televisão, vai acessar redes sociais, vai navegar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e desobedece a Deus porque o Espírito Santo, ele quer conversar comigo e com você. Nós precisamos escutar e enxergar o sobrenatural de Deus em nossas vidas.
E aí, meus irmãos, quando na verdade o Espírito Santo nos incomoda muitas vezes na madrugada, para que a gente possa descer na presença do Senhor, para que a gente possa buscar obedecer ao nosso Senhor, para que a gente possa buscar uma intimidade com o nosso Senhor, porque a intimidade com o Senhor, ela vem mediante ajoelho e oração e obediência. Se não for através de joelho no chão, oração e obediência, nós não vamos alcançar a intimidade que o Senhor quer ter comigo e com você, né? Lembro-me bem, um breve relato, em 2018, meu filho, que ali se encontra, né? A maioria do pessoal da igreja aqui sabe, porque a igreja orou por essa causa e Deus operou milagres. Em 2018, o nosso filho, ele foi acometido de uma enfermidade, né? E essa enfermidade foi uma surpresa para todos nós. E ele foi internado em um dos hospitais aqui de Campina Grande. E ele passou 20 dias internado. Daqueles primeiros 20 dias, ele passou 3 dias na UTI. E aí eu confesso para os irmãos que tem coisas que vêm na nossa vida para nos ensinar a ter uma disciplina diante de Deus. E eu lembro que meu filho na UTI, eu e minha esposa em casa, e aí naquela madrugada, nós por volta de 2, 3 horas da manhã, nós nos levantamos e fomos orar, eu e minha esposa. Eu nunca falei isso aqui na igreja, só minha família sabe. E naquela madrugada, eu orando com minha esposa e a gente intercedendo pelo nosso filho, Deus me fez uma revelação. Quando nós estávamos orando naquela madrugada, buscando a presença de Deus, Deus se revelou em nosso meio, né? E aquela UTI, onde o nosso filho estava, para a gente chegar na UTI pela porta de entrada, parece um labirinto. Você arrodeia, entra, esquerda, direita. E aquele percurso que nós fizemos, eu e minha esposa, quando fomos para a visita, parecia o deserto. Quanto mais a gente andava, mais caminho tinha e não chegava no local que a gente queria. E aí naquela noite, o Espírito Santo de Deus me revelou e eu tinha a visão de um homem de branco, fazendo aquele mesmo percurso que nós havíamos feito à tarde. Pela porta de entrada, o labirinto que ele alcançou, chegando até o meu filho. E ali naquele momento, meu irmão, o Espírito Santo, ele renovou as nossas forças. Ele nos ergueu, sabe? Ele fez com que dissesse assim: filho, eu estou nessa causa. Essa causa é minha. Descansa o coração. E no dia seguinte, pela manhã, nós recebemos uma ligação do hospital. E o hospital ali, a menina dizia: teu filho está de alta da UTI. Aleluia! Creiam, meus irmãos. Esse Deus é o mesmo Deus de antes, de hoje e de eternamente. Ele faz milagre na minha vida e faz milagre na vida dos irmãos. Amém, igreja? E ali eu fui até o hospital com minha esposa. E a minha esposa ficou com ele como acompanhante. E naquele momento o Espírito Santo de Deus, ele bradou tanto aos meus corações, que eu saí daquele hospital, deixei minha esposa com ele e fui contratar os serviços de uma pessoa. Comprei o material que era necessário. E nós reformamos o quarto dele, pintamos o quarto dele, compramos todos os móveis novos. E para algumas pessoas diziam assim:
Teu filho no hospital e tu preocupado em fazer reforma e comprar móvel novo. Mas eu sabia quem estava na causa, quem estava no controle. Eu sabia quem estava no controle. Porque é o Deus que tudo pode, é o Deus que está sobre todas as coisas nessa terra. E aí, por volta de 15 dias depois, ainda 15 dias no hospital, nosso filho recebeu alta. Para a honra e glória do Senhor, né? E hoje está aqui conosco, assistindo o culto e dizendo e bendizendo que Deus é maravilhoso, que Deus tudo pode, que Deus, Ele é digno, que Deus, Ele quer promessas na minha vida e Ele faz milagre na vida daquele que quer. Amém? Então creio, meu irmão, tenha fé nas promessas de Deus na minha e na sua vida. Mas seguindo os textos lidos aqui, o versículo 4 diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, meus irmãos, andando no deserto, num jumento, o desconforto, imagino eu a ventania, né? Durante o dia o calor, aquela apreensão, mas Abraão passou 3 dias de viagem para obedecer à voz de Deus. E nós, igreja, e nós, muitas vezes, irmãos, estamos em casa no domingo, descansadinhos, o carrinho na garagem, né? Uma roupinha limpa, perfumados, moramos a minutos da igreja e muitas vezes nós ficamos dando desculpas e procurando desculpas para não vir à casa do Senhor. O Senhor está dizendo nessa noite, meus irmãos, que nós precisamos fazer igual a Abraão. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos obedecer a Deus e nós precisamos vir para a casa do Senhor. Abraão 3 dias andando no jumento para obedecer a voz de Deus. E nós muitas vezes, com todo o conforto que temos, nós não obedecemos a voz de Deus. Que nesta noite Deus possa fazer com que os nossos corações tenham um desejo maior de obedecer e de seguir a voz desse Deus. Amém, igreja? Versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão enxergava o sobrenatural de Deus, e Abraão tinha convicção a quem ele servia. Observem que ele diz: havendo adorado, voltaremos para junto de vós, porque ele sabia que o Deus que ele servia ia entrar com providências na vida dele, mas ele obedeceu e cumpriu tudo o que o Senhor determinou quando falou a Abraão. No livro de Hebreus 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem a fé é impossível agradar a Deus. E no mesmo livro de Hebreus 11, 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, meus irmãos, nós precisamos, nessa noite, sair daqui renovados, com a nossa fé renovada, na presença de Deus. Nós precisamos ter a convicção desse Deus que nós servimos, que é um Deus de providência, é um Deus de milagre, é um Deus que cuida.
E que da mesma forma que foi na vida de Abraão, há de ser na vida daqueles que ele escolheu e escreveu no livro da vida. Amém, meus irmãos? Vamos agora para o segundo ponto, que fala a obediência. Abraão tinha uma aliança com Deus. O versículo 6 diz assim: tomou Abraão a lenha, do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiu ambos juntos. Meus irmãos, Isaque agora começa a indagar o pai. Porque os olhos de Isaque ainda não enxergavam o sobrenatural de Deus. Mas Abraão sabia exatamente o que Deus havia preparado para ele. Porque Abraão era um homem obediente e que enxergava o sobrenatural de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ser obedientes à palavra e seguir exatamente o que a palavra do Senhor nos manda. No livro de Deuteronômio 5:29, Deuteronômio 5:29, diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Amém, queridos? O versículo 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Versículo 10. E tendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Imagina agora, meus irmãos, chegou o momento de Abraão oferecer Isaque em holocausto. Humanamente falando, meus irmãos, na nossa vida, imaginem só, Abraão agora oferecendo Isaque em holocausto. Só que Abraão, ele sabia no seu íntimo que Deus haveria de entrar com providências. Porque Deus conversava com Abraão. No livro de João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Abraão guardava os mandamentos de Deus. Nós temos guardado, meus irmãos, os mandamentos de Deus na nossa vida. Lembro-me bem, em 2007, quando nós chegamos a essa igreja, um dos primeiros estudos que nós tivemos na sala dos novos convertidos foi os mandamentos do Senhor. E o cristão transformado pela palavra, ele tem que estar atento aos mandamentos do Senhor. Abraão obedecia os mandamentos de Deus. E ele enxergava o sobrenatural de Deus.
Ponto número 3. A intimidade. Abraão, ele ouvia a voz de Deus. Nós temos ouvido a voz de Deus, meus irmãos? Versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não atendas a tua mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão tinha intimidade com Deus. Abraão escutava a voz de Deus. Como está a nossa vida diante de Deus? Nós temos escutado a voz de Deus? Ou será que a correria do dia a dia, as batalhas que nós enfrentamos, têm nos impedido de ouvir a voz de Deus? Muitas vezes, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos ouvidos, e por não estar atento ao sobrenatural e enxergar a voz de Deus, muitas vezes nós perdemos de receber as bênçãos que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. No último dia 7, no culto de Santa Ceia, lembro-me bem que o presbítero Rocha, ele pregou aqui: lembra-te de onde tu vieste. Lembra-te de onde tu vieste. E lembra-te de onde tu estás hoje. Nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que enxergar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. O 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Muitas vezes, meus irmãos, a arrogância, a soberba, o orgulho, o complexo de superioridade, isso desagrada a Deus e faz com que muitas vezes nós não escutemos a voz do Todo-Poderoso. Nós precisamos, meus irmãos, como cristãos, como filhos batizados e com nome escrito no livro da vida, nós precisamos ser mais hospitaleiros, mais humildes. Nós precisamos ter um coração cheio do Espírito Santo, para que nós possamos agradar a Deus, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Apocalipse 2,17, a parte A, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Lembro-me bem, pastor Fernandes ministrou a palavra aqui no culto de festividades de 101 anos. E o tema da pregação dele foi unidade e comunhão. Sem unidade e comunhão, meus irmãos, estamos longe da presença do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos ter unidade e comunhão como verdadeiro cristão, unidos em prol de trabalhar para esse Deus, de fazer a sua obra, de proclamar o seu evangelho e dizer que Ele é poderoso, que Ele é digno, que Ele é o mesmo diante de hoje e de eternamente, o Deus Todo-Poderoso, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Amém, igreja?
Versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão enxergou o sobrenatural de Deus. Versículo 14. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz-se até o dia de hoje: o monte do Senhor se proverá. Deus quer prover na minha e na sua vida, meus irmãos. Pode crer, pode acreditar. Saia daqui hoje renovado que Deus quer prover na minha vida e na sua vida, da mesma forma que Deus proveu na vida de Abraão. Quando o Senhor se revelou a Abraão naquela noite, lhe dizendo que oferecesse o seu filho Isaque em holocausto. Imaginem só. Nós precisamos enxergar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clame a mim. Jejum, oração e consagração, igreja. Jejum, oração e consagração, igreja. São tempos difíceis. Muitas coisas têm nos impedido de ouvir a voz de Deus. E muitas vezes passamos pelo aperto, por provações indevidas, por não ouvir a voz de Deus. Abraão escuta, Deus fala com ele, prometendo Isaque em holocausto, mas Abraão enxergava o sobrenatural de Deus. E nós muitas vezes perecemos porque não enxergamos o sobrenatural de Deus. A fé, a obediência e a intimidade. Esses 3 pontos que nós tratamos nessa noite aqui são pontos importantes para que eu e você possamos alcançar as misericórdias do Senhor e colocar as nossas vidas sobre o altar do Todo-Poderoso, que é digno de honra, glória, louvor, adoração e exaltação. Aleluia! Fé, obediência e intimidade. Quanto mais nós nos aproximamos da Bíblia, meus irmãos, mais nós nos afastamos do pecado. Quanto mais nós nos aproximamos da Bíblia, mais nós aprendemos mais sobre Deus. Quanto mais nós nos aproximamos da Bíblia, mais o Espírito Santo vai se fazer presente na minha e na sua vida. E nós vamos começar a enxergar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe. Amém, igreja?